Zê, eu te conheci em 2018 no Master Másio. Master Másio, Master Másio. Você tava numa fila, não sei se a gente tava fazendo check-in ou qualquer coisa desse tipo. A gente não se conhecia. E você falou, eu te conheço. Dali eu já vi, essa daí é fala com todo mundo. Fala até com o poste. Eu falo. E a gente se conheceu, e aí eu conheci sua história e vi que era uma história linda, e você tá nesse mundo digital há muito tempo, já teve várias empresas, vários negócios, e a gente acabou se conversando recentemente, e eu falei, ela precisa vir aqui contar a história dela. E eu fiquei super feliz com esse convite aí. Veio de Floripa, tá morando em Floripa há 18 anos, né? 18 anos em Floripa, né? Carioca da Gema. Fui para Floripa para abrir um negócio que era físico. Todo mundo diz que franquia não quebra, né? Eu que consegui em 2 anos quebrar uma franquia. Que franquia? Eu não posso falar. Não pode falar, mas era de qual segmento? Da área de educação. De educação já? Educação profissional. E era o objetivo. Na época, eu trabalhava como controller de um grupo. Você se formou em contabilidade, né? Muita gente só vê, pelo trabalho que eu desenvolvi, a parte da contabilidade. Mas antes, eu fiz administração e fiz um pós em psicologia do marketing. Nossa, você fez administração, você fez contabilidade e estudou marketing, psicologia e marketing. Fiz pós em psicologia do marketing e depois eu fiz uma pós em auditoria e controladoria também. E fiz algumas outras que eu não terminei, mas que eu só queria pegar o conteúdo, né? Às vezes acontece isso, né? A gente que gosta de estudar, às vezes você vai fazer um curso, você tá preocupado com o certificado. Eu fiz uma pós em pedagogia empresarial quando eu comecei a dar aula. Mas eu queria pegar para saber como que era dar aula, porque eu não sabia. Uhum. E hoje você dá aula melhor que muito professor que já fez pedagogia. Nossa, uma das coisas muito importantes que deu uma virada na minha vida, nesse lance da educação, é saber, primeiro, logo antes, que transformação que eu vou causar na vida da outra pessoa. Uhum. Então, não é dar aula por dar. Como muitas vezes num curso tradicional, você não tem um objetivo definido. Você vai sair daqui administrador, você vai sair daqui contador. Mas a gente vê os gaps que tem. Vou te falar da própria faculdade de contábeis, né? Você vai lá, aprende a fazer balanço, débito e crédito, mas ninguém ensina marketing, ninguém ensina vendas. E aí, vamos ensinar a abrir um negócio contábil, beleza. Vai ensinar a operar programa, a fazer processos contábeis, mas fica faltando alguma coisa. E aí essa virada vem em 2017. A partir dali, toda vez que eu vou montar um programa de um curso, eu fico pensando, o que ele tem que ter no final aqui para que tenha valido a pena ele investir nessa capacitação. Nesse momento que a gente se conheceu, você estava super no mundo de infoproduto, Érico Rocha, você... Não sei se você estava no Mastermind do Vitor Damasio ou na mentoria... Não, eu estava na mentoria. Na mentoria, né? E nesse evento especificamente, eu tinha comemorado ter batido 1 milhão de faturamento, se não me engano. Num lançamento, não foi? Exatamente. Eu lembro. Foi muito você legal. Falou lá, todo mundo bateu palma, foi um negócio super legal. Dá para perceber que se autoeducar, seja formalmente, seja informalmente, que eu sei que você estuda muito. Na verdade, a gente se conheceu porque você leu meu livro. Eu até vou falar aqui. Foi por aqui que eu quero a minha dedicatória, porque eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. Da onde? Da onde? Aí depois eu fui procurar. E eu até te perguntei, qual é o teu nome? É Marcelo Toledo. É do livro. Aí tava aqui, ó. Faz tempo, esse aí é 2013, daqui que eu já dou autógrafo pra você. Mas eu queria que você me contasse o seguinte, sua vida mudou pela educação e hoje você muda a vida das pessoas pela educação. Como que era a sua vida antes? Então, a minha vida, eu nasci carioca numa favela do Rio. E a frase que eu mais ouvia da minha mãe, na verdade 2 frases, uma é assim, eu não sei o que a gente vai poder comprar hoje para mistura. E a segunda era, estuda minha filha para não ter que passar pelo que eu estou passando.
Sua mãe falava isso? Sim, a minha mãe foi minha grande mentora, embora ela tenha estudado pouco, aliás, ela foi uma das pessoas que me incentivou muito a estudar. Quando ela faleceu, eu resolvi trabalhar com educação, eu larguei tudo, cara, eu larguei Ela emprego. morreu cedo, Zé? Ela morreu com 63 anos, mas com muitas doenças, sabe? Foi fazer uma cirurgia, não resistiu à cirurgia. Então, eu me senti meio sem chão ali depois, mas ela sempre estimulou. E uma coisa muito bacana, ela viu eu receber uma plaquinha lá no Maracanãzinho, porque eu tirei o primeiro lugar no exame de suficiência, quando eu fiz contabilidade. Nossa, e ela foi, que a demais. família toda foi lá no Maracanãzinho, foi muito legal. Você foi a primeira da família A primeira a ter curso superior, né? Primeiro, né? E depois eu fiz administração, depois eu fiz contábeis. Então, a minha mãe, ela tinha muito orgulho de mim. A gente era muito amiga. E quantos irmãos você tem? Ora, até a novela éramos 6, né? Agora somos 3, outros 3 já faleceram. Uhum. E moram no Rio meus outros 2 irmãos, eu tenho um monte de sobrinho. Tem até um sobrinho que eu ajudei aí para Portugal, tá jogando. É mesmo? Tá Futebol? Jogando, tá jogando futebol em Portugal. Mas assim, eu vim, no caso fui para Florianópolis, né? Porque a gente tá aqui em São Paulo. Eu fui para Floripa justamente para empreender com educação. E era físico, não era digital ainda. Mas 2 anos depois eu quebrei. E nesses 2 anos, eu me dediquei ao máximo. Era um negócio de educação que eu adorava. Eu fui diretora da associação comercial lá do município. Eu tinha uma coluna no jornal. Hoje, quando eu falo em marketing de autoridade, que as pessoas têm que ter autoridade, porque aquilo ali vai servir em algum momento. Eu fiz o Minuto do Emprego na rádio local. Olha só. Eu gravei um monte, porque agora a gente tem o short, né? Tem o Reels, mas tinha o Minuto do Emprego na rádio. Mas como é que você conseguia essas coisas? Bom, a gente começa primeiro, você chega para empreender, investir numa cidade. Não é barato. E aí você começa a ter que falar com as pessoas para dizer, se apresentar que você está ali. Então, é claro, em alguns casos você tem uma contrapartida. A rádio falou, se você quiser anunciar aqui, anuncia. A gente te dá, além do anúncio, a gente te dá mais um Minuto do Emprego, que você vai poder falar da escola. E eu dava dicas de quem ia para o primeiro emprego, estava começando. Nossa, depois virei celebridade na cidade. O jornal, a gente já anunciava, tinha que anunciar mesmo, porque era um trabalho presencial local, e o jornal era o que todo mundo lia. E aí, já conversando com um dos donos, ele falou assim, a gente está sempre com carência aqui de colunistas. Falei, então conta comigo. Então eu comecei a escrever uma coluna semanal para o jornal, e isso também me trazia autoridade. Aí daí para ir para a associação comercial foi um passo. Então, uma sacada, né? Eu hoje, desde 2015 que eu lido com cursos, trabalho na área digital, mas se a pessoa não pensar em aumentar uma autoridade, vai chegar um momento que o próprio negócio em si, às vezes declina. A gente sabe que não existe negócio que só sobe. Ele desce, a gente tem que trocar, faz outra coisa. Então, a autoridade eu acho que é importante. E foi essa autoridade que me ajudou quando a minha empresa lá quebrou, eu fiquei sem nada, aí eu comecei um blog, aí que eu comecei a fazer um blog, começar a botar uns artigos aqui. E aí eu fui num curso, mais uma vez, networking, conversando ali no coffee break com o instrutor. Na verdade, ele veio conversar com todo mundo. E eu falei que era contadora de SA. Até hoje, você falar que é contadora de sociedade por ações, as pessoas falam, uau! Sabe? Por quê? Porque o pessoal começa a fazer coisas do simples, enfim. Aí ele falou, tá, você é professora, já foi contadora de SA, você consegue montar um curso de SA para mim? Cara, eu tava matando cachorro a grito, consigo. Opa! E dali foi que surgiu. Então, eu também, quando digo às pessoas, estejam onde as pessoas que você gostaria de conversar estariam,
É interessante. Por isso que muitos mastermind de hoje, você faz network. Você vai, às vezes, né? Para você sentar na mesa. Você tá pagando para sentar na mesa dos grandes. Mas uma coisa que eu sempre me impressionei em você é, primeiro, você veio de uma origem que não é fácil sair de onde você saiu. Não. Eu nunca vi você reclamar na vida. Você é super humilde. Você fala com isso como uma naturalidade, como se tivesse sido um negócio simples. E não é simples, tem muita gente que não consegue sair disso. Da onde você tirou essa força para você não fraquejar mesmo diante de tantas dificuldades que eu imagino que você tenha passado? Foi muita coisa mesmo. Ó, primeira coisa, o lance da humildade é porque até hoje eu me considero uma pessoa que precisa aprender muito. Uhum. Mas não paro de fazer o que eu tenho que fazer. O fato de considerar a necessidade de estudar nunca foi algo que me parasse. Agora, o que eu acho que me deu mais força mesmo, cara, é que eu não queria ficar pobre. Isso é interessante. Qual foi a sua... Porque eu tenho uma professora que ela me ensinou assim, Marcelo, nós criamos brigas do tipo, eu não vou ser pobre, eu não vou ser infeliz, eu vou ser o melhor nisso, eu vou ser... Essa foi sua briga. Você falou, eu não queria ser pobre. Sabe o que acontece? Eu me lembro, na minha vida de adolescente, eu ganhava roupa dos vizinhos, a minha mãe costurava, ela apertava lá para eu poder ter uma roupinha melhor. E eu lembro de um Natal que a minha mãe, ela, assim... Pobre, todo Natal tem que ter roupa nova. É verdade ou não é, Bruna? Todo Natal tem que ter roupa nova. E naquele ano a minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa nova. Mas ela tinha umas sobras de tecidos lá. E eu lembro que ela fez uma roupa, ela fez uma batinha, eu lembro até hoje, vermelhinha. E uma calça de xadrez, de tergal, cara, que Deus me livre, era muito feia. Era muito feia. E eu lembro que eu botei aquela porra chorando. Não gostou? Não. Mas era o que ela podia fazer. Então, eu falei assim, cara, eu não quero ficar pobre. E ao começar a trabalhar aos 16 anos, você sai da favela e começa a ver que existe cinema, teatro, shopping, coisas que na favela você só vê assim, ó, fulano vai fazer um forró hoje, ó, vamos ver o jogo de futebol de cicrano, que é tudo ali. Então você começa a ver que existe cultura, que existem coisas que... Você passa num corredor de shopping com 16, 17 anos, você olha aquelas coisas que você não consegue nem perguntar o preço, né? Porque não dava. Então, eu comecei aos 16 a trabalhar de carteira assinada, como auxiliar de IDP. E, mais uma vez, por causa da educação, porque eu tinha um curso. Essa história, a gente precisa falar para quem é pobre. Você que é aí, que está assistindo, que é pobre, vai fazer um curso. Qual foi essa história, Marcelo? Eu sempre quis trabalhar, eu nunca quis ficar em casa, eu comecei a vendendo churrasquinho na porta da minha casa lá, minha mãe comprava linguicinha, eu fritava um churrasquinho, o pessoal que passava do futebol comprava, eu devolvia, era minha investidora anjo, ela. Sensacional. Eu devolvia o dinheiro dela, sobrava um pouquinho. Eu fazia isso no final de semana. E eu sempre queria fazer alguma coisa. Aí, sei lá, com uns 12 anos, mãe, eu quero trabalhar, não dá, eu tenho que trabalhar. Não, minha filha, você não pode. Fiz algumas coisas ilegais na época. Ilegais, meu Deus, nem sabia. Sabe esse negócio de jogo de bicho? Sim. Então, jogo de bicho. Lá perto tinha um ponto de jogo de bicho. E o bicheiro mandava a gente, criança, levar o movimento, que eu acho que era dinheiro, eu nunca nem sei porque estava naquele pacote, eu acho que era dinheiro, pra lá perto do asfalto, que a gente morava na favela. Leva lá que fulano vai passar e vai pegar. Aí passava e pegava. Aí ele dava um troquinho pra gente. Aí um dia, meu irmão, que dinheiro é esse? Falei, mãe, foi o Arlindo deu. O quê? Por que te deu dinheiro? Mãe, porque ele pediu pra levar um negócio. A minha mãe já ficou brava. Cara, ela foi lá, deu um esporro mesmo no bicheiro que era conhecido dela. Você tá pegando minha filha pra fazer... não era tráfico, não usava o nome lá, sei lá. Então, mas eu queria ganhar dinheiro. Só que a gente não pode ficar nessa vida, né?
Aí a minha avó O medo pagou... dela era você meter com droga e Não, vender é muito droga. fácil, é muito fácil. Devia estar na porta da sua casa, né? Prostituição, tudo é fácil. Aí a minha avó pagou um curso de datilografia para mim. Minha avó era aposentada, ganhava um salário mínimo. Uau. Tirava o dinheiro para pagar o curso de datilografia. Muito bem. Zenaide, 16 anos, quero trabalhar. Minha mãe, ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Aí meu tio falou, não, deixa que eu levo ela lá para procurar emprego. E eu fui para o Cine, Serviço Nacional do Emprego, que tem até hoje, né? Aí o que acontece? Eu já tinha o curso de datilografia, mas ali no Cine, né, o moço lá, eu lembro o nome dele até, Berredo, seu Berredo, falou, ó, tem uma vaga aqui de empacotadeira numa loja, pode dar, primeiro emprego dela, você vai ficar escolhendo? Vambora. Vambora. Quando eu fui no departamento pessoal para fazer a ficha, que pediram a ficha, aí tem uma parte que você escreve cursos. E aí eu tinha um curso de datilografia. Gente, datilografia me fez a mulher que sou hoje. Isso mudou? Mudou totalmente. Por quê? A moça chamou ali e falou, Zenaide, tá, você aceita fazer um teste de datilografia? Aí o meu tio estava comigo, eu lembro. Aí meu tio, nossa, empacotadeira, precisa disso. Eu tava achando difícil. Empacotadeira precisa de datilografia? Mas aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz o teste. Aí a moça perguntou, você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, quero, claro, eu vim fazer a ficha. Não, aqui dentro no escritório. Cara, era meu sonho trabalhar, sonho da minha mãe, a filha trabalhar no escritório. Então, naquela hora, mudou a minha vida, um curso. Porque eu comecei a trabalhar ali, comecei a me relacionar com outras pessoas e comecei a estudar. E dali eu saí, fui trabalhar na época na Aracruz Celulose, hoje é Fibria. Eu ganhava bem pra caramba. Aí me mudei lá pra Vitória, depois voltei, abri a locadora, enfim. Aí a vida mudou. Seu primeiro negócio foi a locadora? Tirando o churrasquinho de quando era criança, foi esse a locadora começo. de vídeo. Cara, você foi juntando dinheiro com os empregos que você foi crescendo, né? Que foi super bem sucedida. E aí você investiu o seu próprio dinheiro? Sim, eu tinha uma sócia. Inclusive, algumas coisas que já aconteceram na minha vida. Na época que eu investi na locadora, eu tive que ir morar no quartinho de empregada dela. Então tem muita gente que às vezes não quer abrir mão de um determinado nível, status que tem em prol de um negócio. Você já tinha uma vida melhor do que o quartinho dela? Cara, pô, já tava. Como é que era a sua vida nessa época? Primeiro que eu trabalhava na multinacional, né? Então, e que é um sonho de muita gente até hoje. Em Vitória, eu morava de aluguel, mas eu morava num apartamento a 2 quadras da praia. Apartamento 3 quartos. Já era outro nível, então. Top já. Não tinha apartamento próprio, eu nem sei se eu tinha vontade na época, assim, não me ligava nisso, não. Hoje eu acho muito importante que a pessoa tenha um imóvel, sabe? Eu acho. Eu também acho. Ainda, eu sou dos antigamente. Eu também né? acho. A gente só descobre isso depois que a gente vive. E quando a gente vê a economia oscilando, e você vê o dinheiro de papel nos bancos morrendo, mas meu emprego eu tenho, meus imóveis continuam lá, né? Eu acho que pelo menos um imóvel a pessoa deve ter. Mas na época eu estava super bem. Mas aí investi na locadora, fui morar no quartinho lá da casa dela. Depois consegui alugar um outro apartamento. Mas no começo foi difícil. Mas eu achava legal, porque foi aí que me deu tesão pelo marketing. Foi aí que eu tive vontade de pegar, juntar marketing com vendas para poder promover o negócio. E a gente fazia umas promoções legais na locadora. Fazia assim. Era DVD ou ainda era VHS? Não, ainda era VHS. Aquelas capinhas que você fazia ali, botava ali a fita que rasgava, tudo aquilo. Cobrava multa, cobrava para rebobinar, que se não rebobinasse custava mais caro, não era isso? Mas olha, na época eu já aplicava marketing ali, por exemplo, essas capinhas, que era da grossura mais ou menos do livro ainda, elas rasgavam muito, que tinha um plástico. Aí eu consegui comprar uma máquina que a gente recapeava de novo e ficava como nova. Porque a gente vivia comprando a capa inteira. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma promoção lá.
peguei papel colorido, mandei tirar fotocópia. E aí escrevendo assim na capa, né? Meu filme favorito. Com aquilo ali, a pessoa tirava 3 fitas, ganhava 2 cartinhas daquela. Cara, zerou estoque de fita ali aquela semana para dar as caixinhas. Era muito legal. E uma coisa que eu gostava de fazer na locadora é fazer uma sessão, geralmente era sábado. A gente fazia uma arrumação, eu lembro muito de ponta de gôndola hoje, né, dos mercados, mas a gente fazia uma arrumação de filmes que eu fazia a curadoria na época. Que demais. Uma seleção especial de filmes. Então era assim, filmes de tribunal. Então não interessa qual era o gênero. Se tinha tribunal no meio, que eu assistia todos, botava filme de tribunal. Filme com criança fofa. Você pegava tudo, juntava. Era assim, filmes ardentes. Aí tanto faz, assim, se tinha cena ardente. Então, sábado, o pessoal já chegava para ir naquela prateleira da seleção, da curadoria. E isso aumentava o volume. Com certeza. A grana era muito legal. E você, porque o universo que você veio não é um universo que você dominava o marketing e vendas, né? Porque você estudou curso, eu estudei administração não ensina nada disso. Contabilidade, muito menos, né? Agora, na prática, você começou a sentir a necessidade, porque se você não fizesse alguma coisa, as vendas não vinham, né? E inclusive, eu aprendi bastante, é muito engraçado isso, é paradoxal, tá? Eu fiquei 2 anos com a empresa de cursos, né, profissionalizantes. Eu aprendi muito de marketing e vendas com eles, porque eles tinham vários padrões que a gente já podia aplicar. Mas eu realmente quebrei. Aí você pensa assim, pô, mas então aprendeu errado. Não, eu aprendi certo. É porque o negócio, ele foi superestimado para o tamanho da cidade. Uhum. Então, eu abri uma escola com 300 metros quadrados para uma cidade que tinha 50 mil habitantes. Nossa, era uma puta escola. Quando o pessoal falava assim, vou lá no centro, não era no centro da cidade, era no centro de Florianópolis, que era outra cidade, porque era uma cidade mais voltada para dormitório. Hoje não, a cidade desenvolveu bastante, criou algumas marinas, tá bem, bem legal. Mas continua com poucos habitantes. Para o tipo de negócio que eu tinha, não funcionava. Então, ali eu aprendi bastante marketing e vendas. E comecei a dar palestra e dar aula ali. Isso foi em que fase? Aí, 2007, mais ou menos, quando eu fui para Santa Catarina. Pela primeira vez. Depois eu quebrei. E aí, quando eu quebrei, eu comecei o blog, comecei a dar consultoria na área contábil, não era escritório, mas e aí, o que é quebrar? Quebrou, tipo assim, a empresa não deu certo, fechou a empresa, mas ficou devendo ou conseguiu? Ficou devendo. Porque eu tinha uma sócia na época que ela falou assim, não, pode deixar que eu vou tocando, né? Mas o dinheiro já não dava mais para pagar as contas. Tinha muitos colaboradores, né, pessoal de vendas, professor, eu era professora também. E aí só foi acumulando dívida, Então o aluguel foi deixando para ficar para pagar, aí a conta de energia deixa, quando tá para cortar, paga uma, deixa outra, e daqui a pouco a conta lá até conta na loja de material escolar tinha, sabe? Enfim, e foi difícil depois pagar. Eu lembro... Fica um rabo, né? Eu lembro que eu escrevi uma cartinha em 2008, falei assim, Deus, eu tenho essa carta com a data de 2008. Assim, Deus, me ajuda porque eu quero pagar as pessoas que eu devo e quero continuar a minha vida, mas tá difícil pra caramba. Mas graças a Deus, essa história é a parte boa que começa, né? Tem a jornada do herói é alto e baixo, né? Então, isso aí, não tem linha reta aqui. Não tem linha reta, não. Quando eu fui assistir a esse curso, que o rapaz falou, monta o curso de contabilidade de SA que eu te contrato, 1 mês depois, aí eu mandei o programa para ele, eu fiz o programa, mandei. 1 mês depois ele falou assim, Nádia, eu não vou te contratar mais, mas eu te indiquei para o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Tem uma reunião lá amanhã, você pode ir? Sim, senhora. Nessa reunião, Marcelo, só para você ter ideia, sabe quanto eu pagava? Na época a gente tinha professor de web designer. O professor mais top ganhava R$40 por hora.
Isso porque os outros ganhavam 20, porque ele falava, não, eu só faço por 40. Como não tinha pessoa de web design dando mole aí, a gente pagava 40. Lá no CRC, na reunião que eu fui, ficou acertado que eu ia fazer o curso de SA, me deram outro tema que eu tive que correr atrás e deu para fazer. Aí eu lembro até hoje, hoje eu conversei com ele aqui, com o diretor na época, que era o diretor de educação. Ele falou assim, Zenaide, mas eu preciso te falar, eu sei que seu currículo é maravilhoso, né? Mas aqui a gente só paga R$90 a hora. Maravilhoso. Sabe, você já viu o desenho do Tio Patinhas, que fica um cifrãozinho assim? Tlim, 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 tlim. Falei assim, aí eu ferrada, nome no Serasa. O cara vai falar que infelizmente só paga R$90 por hora. E ali eu comecei a dar os cursos, ele falou, você vai dar curso aqui na sede, se passar, vai para as macrodelegacias, se passar, vai para as delegacias, 25 locais no total para eu dar curso de R$90 vezes 8, faz a conta aí, e eu já pensei, ai meu Deus, graças a Deus, minhas contas tudo paga, agora vai começar a pagar tudo, não sei o quê. Eu sei que dali eu comecei a dar os cursos, né? O pessoal começou a gostar, avaliações excelentes. E aí eu falei, tá, quais cursos vocês gostariam de ter? Ah, então bota aí. Aí passei, isso foi no finalzinho de 2007. 2008, carnaval, eu estava indo para um retiro da Seixonoye, retiro só para trabalhar, gente. Ai, meu Deus, Seixonoye é maravilhosa. Era aquele retiro que você reza a hora e Seixonoye, para quem não conhece, é uma religião? É uma religião. Meio budista? Ela foi fundada pelo mestre Masaharu Taniguchi, e ele é japonês, ele faleceu em 85, escreveu mais de 400 livros. Nossa! E a filosofia é muito legal, tá? Ela fala muito em prosperidade, inclusive eu comecei por causa desse lance de prosperidade. Que eu tô sempre... Eu acho legal quando tem coisa de prosperidade, eu tô junto. Aquele espaço maravilhoso que tem aqui é do Seixonoye, não? Não sei, aqui em São Paulo. Ah, tá, então deve estar confundido. Eles têm em Ibiúna. Tem um tal de solo sagrado, alguma coisa assim, mas eu devo estar confundindo. Pode ser que tenha, eu tô um pouco afastada agora. Mas aí... Eu estava indo para o retiro e toco o meu celular, era a menina lá do CRC, falando, Zenaide, tem um curso aqui que uma professora ia fazer, mas ela não vai poder porque ela machucou o pé. Você consegue fazer? São 25 cidades. Uau! No assunto que você dominava. Contabilidade, você dominava. Cálculos trabalhistas. É engraçado porque, normalmente, depois eu fui indo mais para a parte trabalhista. Tá. Porque eu comecei trabalhando nessa área. E as pessoas... foram me chamando para dar mais cursos nessa área. Aí eu achei legal, por quê? Quando eu chegava na cidade, eu já sabia, eu acho que eu posso dar esse tema. Aí eu chegava na cidade, dava aula, falava, gente, vocês gostariam de ter o curso tal? Ah, legal. Então bota na avaliação que você gostaria de ter o curso. Gostou comigo? Gostei, então bota que é com a Zenaide. Então, toda hora, eles estavam me chamando para dar um outro curso. E, Marcelo, de 2007 a 2016, aproximadamente, eu fiz mais de 500 treinamentos presenciais para o CRC. Nossa Senhora! Fora as palestras, né, que começaram a surgir, outros convidados. Eu dei curso no STJ, no STF, Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, TRTs, TREs, vários deles também, de órgãos públicos. Tudo era presencial na época, sabe? Que demais. O papo tá bom, mas eu quero te dar um recado. Você sabe que eu cuido da minha saúde todos os dias, eu faço dieta, eu treino. Obviamente que um dia ou outro eu como um hamburguinho, que também sou de Deus, né, gente? E para fazer isso bem feito, você precisa ter um acompanhamento médico. Então eu tô aqui hoje para te falar do Espaço Volpe, que é uma clínica de nutrologia, é uma clínica que vai te ajudar com dieta, que vai te ajudar com essa parte de medicina, a olhar os seus exames. A cada 3 meses eu faço exames para garantir que tá tudo em ordem e tem variação. Então, se você tá buscando alta performance cognitiva, alta performance física, se você
quer emagrecer, ou se você quer aumentar a massa muscular, ou está insatisfeito de alguma forma com a sua saúde, você precisa ter alguém te ajudando. O Espaço Volpe é o lugar que você deve buscar. Escaneie aqui o QR Code, eles vão entrar em contato com você, faça a pergunta que você quiser, eles vão te orientar para o melhor profissional. Se tiver alguma dúvida, tem uma lista de episódios que já passaram por aqui, os doutores, filtra pro doutor, que você vai ver que provavelmente algum deles é do Espaço Volpe. Ou se você não estiver assistindo isso no YouTube, basta clicar no link na descrição. E agora, curte aí o resto do episódio. E aí, daí até você criar a sua empresa, a NIT... A NIT é a mesma que vem de 2005, é o mesmo CNPJ. É exatamente a mesma, nasceu ali. Mas não tinha o nome NIT, né? Mas depois você criou seus cursos digitais, você criou tudo... Mas é importante a gente ver como é que foi isso. Em 2009, eu tive um AVC. Isso eu não sabia. Em 2009, eu tive um AVC. Assim, do nada, eu tenho um tampãozinho aqui. Não dá pra esquecer, porque toda vez que você faz exame aqui, aí você, tem um negócio aqui, né? Tem um tampãozinho aqui. E eu fiquei 90 dias sem dar aula. Você teve alguma consequência na época? Eu fiquei tortinha aqui com o lado esquerdo, uns 10 dias, assim. Nossa, foi um desespero. Que susto, hein? Não pude dirigir, tive que fazer a cirurgia, fiz em 30 dias. Fiquei 90 dias parada. Na época foi um desespero enorme. Teve que fazer cirurgia? Fiz. Na cabeça? Não, aqui no coração, peito? porque o problema foi aqui. O problema era aqui. O que queimou aqui até hoje eu não sei se ficou bom ou não. Você tá ótima, né? Não, acho que não deu nenhuma sequela. Nada muito ruim, não. Mas, de toda forma, nesses momentos, a gente tem que tomar algumas decisões. Ou, pelo menos, vislumbrar uma decisão. Porque eu já tinha blog, né? O blog da Z era um blog só da área trabalhista, não tinha foto, eu só botava conteúdo, tirava dúvida, tudo lá. E aí eu falei assim, cara, será que esse negócio de online é muito difícil? Eu falei, cara, eu vou botar meus cursos em CD. Aí eu peguei e botei os cursos em CD. Os cursos que eu já dava presenciais, eu comecei a deixar no blog. Ganhava dinheiro todo dia, toda noite no PagSeguro. Plim, aparecia lá, cara. Aí eu botava, antes era apostila impressa, depois um CD, mandava para casa das pessoas. Aí em 2012, começaram, tem vídeo. Ah, o curso tem vídeo? Não, é só apostila. Não tem curso. Ah, então não quero. Foi aí que eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. E você acredita... Eu acho que sim, né? Pensamento positivo, lei da atração. Demais. Muito. Então, tem um livro que fez super diferença para mim em 2012. É o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E eu só soube que ele fez diferença na minha vida em 2019. Olha só, vou te contar essa história. Segura essa aí. 2012, eu peguei esse livro e eu sempre gostei de ler o que se chama de autoajuda. Não me interessa, pai rico, pai pobre, segredos da mente milionária. É isso que me move, que me ajuda a não ter ganância, mas continuar tendo ambição, né? Porque muita gente confunde ganância com ambição. Eu sou uma pessoa ambiciosa, dentro do meu limite. Mas eu escrevi um exercício que tem nesse livro, em 2012. Maio de 2012. Depois eu te mando a foto. Nesse exercício era o seguinte, você dizia quanto que você quer. Aí eu botei lá 1 milhão. Aí depois diz, coloca a data que você quer esse dinheiro. Botei 31 de dezembro de 2014. Coloca agora o que você vai dar em troca. Porque, cara, o dinheiro não cai do céu, assim. Aí eu botei cursos, palestras, livros, cursos à distância, coloquei tudo isso assim. Aí o resto do exercício era assim, agora você tem que ler isso aqui todo dia, botar um esquema bem feitinho, como é que você vai fazer isso, e ler em voz alta de manhã e de noite, como se já tivesse feito. Ah, beleza, eu peguei, enfiei dentro do livro ali, esqueci aquilo ali. 31 de 12 de 2014, eu não tinha 1 milhão.
Mas em 2015 eu comecei a criar os meus cursos online. Eu lancei livro de e-social, junto com o livro eu lancei curso. Eu cheguei a ver 397, o curso estava em 2016. Em 2019 ele estava R$2.000. Uau! Foi aí que a gente foi começando a pegar e estudar marketing digital. Uma pessoa comigo, aí no começo comprei um monte de coisa errada, equipamento errado, contratei gente errada, aquilo tudo errado que a gente faz num negócio que você não tá overdose de informação. Mas foi a época que eu conheci também o Érico Rocha, Conrado Adolfo e vários outros caras aí importantes que sabem pra caramba, né? Mas não tá funcionando, até que eu fui ajustando esse negócio de equipe. Aí, em 2017, a gente fez 2.200.000 de faturamento. Uau! Foi em lançamento aqueles 7 dias? Fez um modelinho de lançamento. Lançamento. E dali só melhorando. Que naquela época era sequência de e-mails, né? Sequência de e-mail, aula ao vivo, cara. Eu fiz muita aula ao vivo. O CPL1, CPL2, CPL3. Aí eu comecei a fazer, porque na época não se fazia ao vivo. Era mais tudo gravado, mas ficava engessado. E o que eu estava fazendo, que era do e-social, era algo que estava acontecendo muito próximo. Todo dia quase saía uma instrução. Falei, cara, eu não posso gravar um negócio hoje para sair semana que vem, que já vai estar furado. Verdade. Então, eu comecei a fazer as aulas ao vivo, flipchart do lado. Outro dia eu estava vendo no Facebook, me dá até saudade, sabia? Dessa época, né? Porque era muito aluno, muita gente. E foi aí que deu a virada de chave com relação ao conteúdo. Se ele não transforma, ele não é bom. Aí eu falava assim, mas gente, é só uma declaração social, né? Você pode falar assim, não, aqui é só um podcast. Mas qual a transformação? Qual o seu objetivo com o podcast? Aí eu comecei a pensar nisso. Falei, bom, é uma declaração, mas se a pessoa que comprar o curso aprender, ela pode pedir um aumento. Porque ela vai saber mais do que o resto. Opa, já pode ser. Aí eu comecei a abrir a minha cabeça. Se ela souber isso, ela também pode dar um curso. Se ela souber isso, ela pode dar uma consultoria. E foi a partir do momento que eu comecei a expor, falar, você que está aí, que é meu aluno, vem para cá, eu vou segurar você pela mão, você vai ter um conhecimento que quase ninguém tem, porque era um negócio que estava começando. E você pode pedir aumento aí na sua empresa, fazer implantação, você pode fazer isso. E olha, eu colhi tantos depoimentos depois, tanta gente transformada com isso, que realmente, quem vai à frente, né? Quem vai à frente e faz, realmente consegue. Quem fica ali esperando, não consegue nada. E aí, em 2019, voltando, que eu não terminei, voltando à história do livro. Em 2018, a gente fez 8 dígitos. Tá? 8 dígitos é acima de 10 milhões. Em 7 dias. Não, num ano, né? Num ano, No ano. Aí... Baita faturamento. Sim. 2019, levei 42 pessoas para Punta Cana, a equipe com mais agregados deles. Gente que bateu meta e... Era um prêmio coletivo. Se a gente bater, que tinha meta, super meta e a puta meta. A gente bateu a puta meta. Caraca, que demais. E aí a gente foi em 42 pessoas uma semana para Punta Cana. E nessa semana foi bem legal, porque muita gente nunca tinha nem andado de avião, quanto mais sair do país, né? Vocês pagaram tudo? Eu, particularmente, que tinha um pedacinho lá da puta meta, que eles quase não estavam chegando a alguma coisa assim. Eu falei assim, se vocês fizerem sair, eu dou $1.000 do meu bolso para cada um aqui, se bater só para fazer os passeios. Vai para Cocobongo, vai ver o golfinho, vai ver o raio que parta. E aí, ficou faltando um pouquinho, eu falei assim, eu vou dar. Tá feito. Então, eles foram uma semana para Punta Cana com tudo pago, e eu ainda dei $1.000. E demais. eles fizeram passeios. Teve até casamento lá, cara, na praia. Mesmo? Nossa. E assim, o que é legal, né? Quando a gente tem resultado, eu acho que é muito legal a gente compartilhar com todo mundo que consegue chegar. E essa é uma sacada legal. Hoje, eu tô em outra vibe.
A minha vibe hoje é do lifestyle business, negócio pessoal digital. Eu quero pouca gente trabalhando comigo. Não estou preocupada se vai bater 1 milhão, se não vai bater. Não é esse o meu objetivo. Mas quando a gente tem resultado, eu acho que é compartilhar, que eu acho que é interessante. Total. E aí foi quando uma amiga, ela estava morando num apartamento meu emprestado lá, ela foi e me mandou o WhatsApp assim, pô, até falou assim, né? E eu, por quê? Aí ela foi e mandou a foto do livro e o que estava escrito ali dentro. É mesmo. Ela Cara, achou seu livro? Ela achou o livro e achou o papel que estava dentro do livro, dizendo que eu queria 1 milhão e não sei o que, não sei o que. Aí, se alguém for falar assim, pô, mas você não conseguiu lá, mas eu também não dei lá. Quando eu dei o que eu tinha me proposto a fazer, aí eu consegui o 1 milhão, né? E eu pude ajudar muita gente. E essas coisas não são exatas, né? Não acontece exatamente. E depende, porque às vezes leva tempo pra gente entender o que tá acontecendo. Leva tempo pra você cair a ficha e falar, nossa, é isso que eu tenho que fazer, né? Eu vejo que você testa muitas coisas, né? Sim, eu testo muita coisa e eu não esmoreço porque em algum momento não funcionou. Como eu estava comentando contigo em 2020, na época da pandemia, que eu descobri que tinha transtorno afetivo bipolar, e foi uma bênção ter descoberto e ter me medicado, porque eu estava vivendo muito agoniada. Eu sei que na pandemia todo mundo, de alguma forma, deu uma pirada, né? Descobriu muita coisa na pandemia. Mas eu não estava conseguindo dormir direito, era depressão, euforia nem tinha tanto, mas tinha irritabilidade. Olha, a primeira coisa que eu fiz depois que eu descobri foi pedir desculpa a um monte de gente. Porque eu tinha sido grossa, assim, com muita gente. E eu pedi desculpas, e graças a Deus, né, foram aceitas, pelo menos em princípio. E foi quando eu comecei o meu projeto de empreendedorismo digital para maiores de 50, que hoje está com inclusão digital para maiores de 50, e eu já passei para uma outra pessoa, professora Luciene Giuliani, que foi minha aluna e hoje está botando esse projeto da Soul Senior no ar. Que eu falei que eu vou colocar para minha mãe, porque minha mãe tem uma dificuldade. Você até escreveu um livro, né, sobre isso. Tá aqui, Marcelo, ó. Esse aqui, gente, é o dicionário do analfabeto digital, porque eles mesmos se falavam como analfabetos. E eu reuni, na verdade, é uma organização, alguns termos eu escrevi, mas os outros é uma organização, agradeço as empresas ali atrás, porque são mais de 200 termos de empreendedorismo, marketing digital, coisas que às vezes a gente, que já está no dia a dia, né? Fala do jargão, você tem que ter lead. O que é lead? Né? Ó, dá um like aí, o que é like? Né? Meu, que demais, tem muita coisa legal. Desde o 6 em 7, né, que só quem vive aqui no nosso universo conhece. É um universo... Desde coisas básicas, a e-commerce, a e-book, o que é direct, né? Exatamente, as pessoas têm dificuldade, né, de fazer. Então, esse dicionário aí, ele ainda não está vendo, é engraçado, ele é desde 2020, mas ele não está vendo. Nem online você botou para vender? Não, online tem sim, online tem sim, tem. Muito legal, adorei esse daqui. E hoje, Marcelo, depois dessa história da Nietzsche, eu já passei a Nietzsche. Nietzsche é o nome da minha mãe, Zenite. Ah, não sabia. É. A gente quis emplacar, assim, o núcleo interdisciplinar de treinamento humano. Fica bonito, né? Mas era o nome da minha mãe mesmo. E hoje é o meu ex-sócio que toca com a esposa dele. É engraçado, hoje eu sou professora da Nietzsche, convidada. Eu dou aula lá sobre empreendedorismo digital também. E hoje eu ensino tanto marketing digital quanto empreendedorismo digital. Eu fiz um clube, o Clube do Marketing Contábil, é bem nichado. Outro dia me perguntaram, Zenaide, eu sou advogada, eu posso entrar? Não, porque é só para contador. A linguagem que se fala é a linguagem contábil. Só que é no marketing, porque há um gap, sim, porque na faculdade também não se ensina marketing e muito menos vendas. E tem muito contador, né?
no Brasil? Mais de 500 mil contadores, mais de 83 mil instituições. PJ, né? Nossa. Então, a gente vê que até pro profissional mesmo, ele às vezes não consegue se sobressair. E quem é empreendedor, que cria um negócio, ele se prende muito à operação. Por isso até que eu trouxe para você. Aí, ó, é coisa de quem gosta de ficar estudando, né? Ó, o Canvas do negócio de valor, onde eu dei Alex Osterwald, desculpa aí, mas eu dei uma garibada aqui. Você criou o seu método para falar melhor com os contadores. Justamente para incluir marketing e vendas e a parte de indicações, né? Porque o negócio, eu até digo, até as vendas você está dentro do negócio. Indicação é o plus, é o lucro. Deveria ser algo a mais. E aí eu passo isso aí também para os meus alunos. Isso é a ferramenta do seu conteúdo, do seu curso? É ferramenta. A gente vai conversar aqui com o Johnny, acho que é Martins o sobrenome dele, que... chama! Conhece? Sim, exatamente. Sim. O Johnny vem aqui em algumas semanas aí e tal, que é do mundo de contador, e ele tem um dos grandes eventos, né, desse universo, né? O Johnny eu conheci, assim, entrando nessa seara da contabilidade, eu estou há pouco tempo, do meio do ano para cá. Ano passado para cá. Foi quando eu resolvi trabalhar com principalmente a parte de marketing, contadores. Conheci muita gente boa. O Johnny foi uma dessas coisas legais aí. E a gente está sempre se vendo em algum evento. A gente sempre fala, vamos fazer alguma coisa juntos. Mas é legal o Johnny. Eu até brinco, né, com o pessoal, porque ele tem um negócio bem saudável, mas ele é um cara que também se cuida. Ele tem a capacitação que ele faz, ele dá mentoria, e ele atende a muito empreendedor digital. Muita gente top. Ele transcendeu, porque ele tem uma empresa de contabilidade, que é uma bela empresa de contabilidade, Sim. Mas ele conseguiu pegar um nicho que não é um nicho tão simples, né? Porque eu digo assim, contabilidade é chato, todo mundo tem que ter, muito detalhe, sabe? Você vive nesse mundo, você sabe como é. E não é um negócio tão simples de se tornar sexy. São poucas pessoas que conseguem fazer a contabilidade ficar sexy, né? Você é uma delas, você consegue falar de um assunto para um público que pensa com uma cabeça completamente diferente de todo outro mundo, né? Por quê? Eu vejo o negócio, independente de ser contabilidade ou não. E o que eu identifiquei? Por que eu entrei no nicho de marketing contábil? Preste atenção. Hoje, entra alguém, por exemplo, você vai abrir a sua empresa, você tem a sua empresa. Aí alguém fala assim, não, você tem que ter contador. Você faz o quê? O ombro já cai, né? Tá, pra quê? Não, porque ele vai calcular os impostos, não sei o quê. Ok, é necessário. Como vários amigos já falaram, contador é mal necessário. Só que é o seguinte, o contador, ele não percebe que há um gap, que é o gap do empreendedorismo. Para quem contrata o contador? É obrigatório contratar um contador? Sim. Mas e se você quer saber de gestão? Aonde você vai? Você vai na G4, vai... Por que o contador não pode te suprir essa necessidade de mensalmente analisar os seus números, identificar onde que está o quê, para te ajudar? Aí o contador vai ser o quê? Um parceiro. Vai ter muito mais valor do que ele tem hoje. Com certeza. Envolve o quê? Conhecer um pouco mais além da contabilidade, que a contabilidade consultiva é nada mais, nada menos do que o que se aprende também em administração, que você vai identificar, usando os dados da contabilidade, identificar como está o negócio. E tudo bem, Zenaide, aprendi contabilidade consultiva, e agora? Cadê os clientes? Cadê os leads? Outro dia um colega falou assim, tudo começa na venda. Eu falei, tá, cadê os leads? Eu acho até que vou fazer uma camiseta, cadê os leads? Porque não tem a cultura e o hábito de fazer lead. O contador, ele, pelo fato de ser uma atividade obrigatória nas empresas, ele acaba se acomodando nas indicações.
Porque sempre vem indicação, Sempre ele vem, sempre fecha vai cliente. por ali. Aí, a parte que conhecia antes do marketing digital era o que? Era propaganda. Então, fazia propaganda no jornal, uma propaganda numa revista, era propaganda. Tanto que tem gente que não conseguiu ainda fazer essa migração para o digital, onde é conteúdo. Conteúdo. E Onde... você não adianta nem fazer propaganda digital, que você não pode falar... Porque ninguém vai confiar num contador, num anúncio digital, né? Se é uma indicação, é outra história. Pô, fulano trabalha com Beltrano, então por conta disso eu confio, vou contratar ele, né? Não, e existem coisas simples. Outro dia, eu fiz a semana do marketing digital para contadores, tem poucos dias. Um rapaz que de vez em quando eu pego assim, analiso uns perfis no Instagram, né? Aquela análise rápida, em 1 minuto que eu faço ali, ó, tem que melhorar isso. Um rapaz foi lá, melhorou. Ele falou assim, Zenaide, só pela sua dica de chamar nos stories ali, eu fiz 4 clientes de imposto de renda. Olha só. Então, o que falta é uma disposição para aprender. E normalmente me perguntam também, Zenaide, mas eu posso contratar uma agência? Alguns até contratam. Fala assim, gente, se você só contratar a agência e não souber o que tem que ser feito, você vai cair no mesmo problema. Por quê? Existe agência e agência. E aí, existe agência que bota um post e fala assim, isso aqui é muito importante, veja no blog. Cara, quem é que vai sair do Instagram para ir pro blog? Não vai. E o conteúdo mudou, né? Pô, eu tinha blog, você teve blog, deu muito resultado naquela época. Hoje já é um pouco mais difícil. Hoje a galera tá no TikTok, tá no YouTube, né? Tá no Instagram. Existe a mídia que eu entendo que é a mídia, ainda é de interrupção. O Instagram é interrupção. Porque eu vou lá para ver o meu amigo, daqui a pouco aparece, quem é esse tal de Marcelo aqui? Aí tá lá, seguir. Eu sigo um monte de gente assim, porque ele identifica o que eu normalmente sigo. Sim. Então, mas é uma interrupção. Por exemplo, eu não vou lá procurar, eu vou ver o que o Marcelo postou hoje. Não tem, você vai passando o dedão lá, então ela te interrompe e bota outra coisa ali no meio. Mesmo que não seja anúncio, é só sugestão para seguir. Agora, o blog ainda tem seu valor quando alguém vai lá pesquisar. Entrou no Google, foi pesquisar como abrir uma hamburgueria. Ele pode cair no artigo do blog. Ele pode cair, pegue aqui um e-book, como abrir uma hamburgueria. No blog, um vídeo do YouTube. Então, mas são momentos diferentes. Uhum. No Instagram, ele me incomoda. Me incomoda no sentido de aparecer na minha cara. Mas se for um conteúdo legal, opa, eu sigo, gente, eu salvo. Já no YouTube e no blog, que aparece no Google, já é por busca. Então, quantos estão buscando e quantos não estão? Aí é diferente. Na verdade, se a gente pudesse fazer tudo de uma vez, mas quando não dá, começa pelo Instagram. Vai pelo Instagram. Se hoje... Quando eu vejo alguém falando assim, não, começa a fazer um site. Gente, o Instagram tem tudo ali. Instagram é o site. Faz tudo. Você vê, isso aqui, a Pod Factory começou tem 1 ano e pouco. A gente nem sabia que isso ia virar um negócio, virou um negócio. Até hoje a gente não tem site, só estamos fazendo site agora. E todos os clientes que a gente fechou aqui, a gente nem força fez. Veio tudo, quase tudo veio por indicação e depois quem encontra a gente no Instagram traz. Então, o Instagram ele é uma ferramenta de vendas poderosíssima. Com certeza é. E relacionamento. Porque ali também você já consegue conectar com a pessoa. Quando eu respondo ali no meu direct, às vezes eu mando áudio, né? Às vezes eu mando um oi, vou te mandar um áudio. Eu não gosto de ficar mandando áudio direto assim, porque às vezes incomoda a pessoa. Mas quando a pessoa vê, nossa, Zenaide, é você mesmo que respondeu. Até parece que eu sou alguma coisa. Não, eu tô aqui, sim. Mas as pessoas gostam, né? Porque... Não adoram, porque é uma forma que ela tem de travar um diálogo direto contigo. E aí o contador não quer. Outro problema que tem. Porque ele é tímido? É. Ele não quer aparecer nas câmeras. Isso aí é a primeira coisa. E eu sei, porque quando eu era contadora, tudo que eu queria era ficar na minha salinha, com ar-condicionado, olhando para os meus papéis, sem precisar falar com ninguém. Sem falar com o cliente, só no computador. Só ali. Então, é uma superação. E às vezes eu tenho que falar assim, ó, gente, espera um pouquinho. Se você não quer, vai ser empregado, cara. Aí tem que dar esse sacode.
Tem que dar um sacode na pessoa. Porque a pessoa começa a achar que do jeito que ela tá, ela vai ter algo, ela não vai ter algo. Simplesmente, se ela ficar daquele jeito, ela vai definhar. E vão vir outras pessoas. E você hoje, você construiu um nome, né? Então, assim, você desde cedo aprendeu que o fato de se criar autoridade te abre portas. E hoje você está criando um novo negócio, acabou de criar um na pandemia, já passou para outra pessoa, está criando um outro, tudo com o seu nome. Pela autoridade que você tem, né? Exatamente. E, de alguma forma, quando eu crio alguma coisa, eu até vejo uma possibilidade de passar depois, né? Porque dizem que existem duas felicidades. Quando você abre o negócio e quando você vende, né? É isso Na aí. verdade, eu ainda tô aprendendo isso. Eu não faço muito bem, não. Eu tô aprendendo. Eu sou muito humilde, assim, para reconhecer que eu não sou a top. Eu tô fazendo algumas coisas dão certo, outras eu não me identifico. Não é que não deu certo, é que eu não me identifico. E para mim, eu tenho que ter paixão para estar fazendo o que estou fazendo. Eu tenho que ter paixão. E eu vou te falar aqui no ar um negócio que você não sabe. O quê? Que você vai... eu vou te passar depois, se você quiser. Tá. Um pouco depois da pandemia também, ali, eu acho que no meio da pandemia, surgiram muitos pedintes na rua. E dentro de um grupo que eu participava, alguém colocou uma reportagem lá que aumentou o número de pedintes. Eu acho que foi até em Recife, um negócio assim. E eu tive uma ideia de fazer uma fintech, cara. É mesmo? Que loucura, né? Eu não sei programar nada, não faço ideia. E a fintech, depois surgiu na Globo um site chamado Para Quem Doar. Você conhece, né? Então eu quero doar, eu chego lá, escolho... Eu fiz melhor. Eu já vou falando aqui, ó, se você pega a ideia, faz logo, tá? Investe nisso. Mas é o seguinte, é um triângulo, tá? E a fintech organiza. Você tem, de um lado, quem quer doar, do outro, quem precisa de doação, e a terceira ponta do triângulo é quem presta o serviço. Que tipo de serviço? O que você quiser. Mercadinho, barbearia, legal. padaria, sapataria, lanchonete. Produtos e serviços. Produtos e serviços. Pode ser um supermercado. Só que tem um limite diário por pessoa. É o limite que a pessoa precisa para sobreviver. Uhum. Não sei se é 30, 50 reais. Vamos dizer que fosse 50 reais. E eu dei um nome para isso. É Sol. Sol. Então, digamos que um pedinte chega lá na padaria e ele falava assim, tem sol para mim hoje aí? Aí, pelo CPF dele, pode ver se tem crédito. Que legal. Aí, ele só recebe mercadoria. E o cara da padaria é que recebe, da fintech, que pegou o dinheiro dos doadores ali e ganhou uma comissão. Ou seja, eu tenho a garantia de que o dinheiro vai para a coisa que importa. Exatamente. E tem um limite diário. Então, dá até para a gente escolher se eu fosse doar. Ó, eu quero doar para mulheres que estão em condição de pobreza. Eu quero doar para orfanato, porque em orfanato toda criancinha pode ter o seu CPF e pode ter sol para ela. Que demais. Você não fez isso? Você não implementou? Não, tá escrito, eu vou te mandar. Não Você tenho como. Foi a ideia. Foi a ideia, mas eu escrevi. É bem legal. Tudo bonitinho. E eu acho que é muito legal essa fintech. Porque, como já exige é uma triangulação aqui, mas há necessidade de você buscar dados. Uhum. Eu não fiz levantamento de quanto que se doa hoje. Eu não sei o volume disso. Mas, imagina, aí as pessoas começam a gostar, porque todo mundo ganha na sociedade. E falta um pouco isso, né? Eu acho que os pontos de vista em relação à doação, em algumas, por exemplo, eu já escutei assim, não dá dinheiro para as pessoas não, porque vai comprar droga, porque vai fazer não sei o que lá. E aí, um dia uma pessoa me falou completamente o oposto. Não, tem que ajudar por causa disso e disso e disso. E eu falei, realmente, foi um professor que falou isso, e eu falei, caramba, faz muito sentido.
E a gente não tem que se preocupar por onde o dinheiro vai. Você tem que fazer porque Faz a gente a tua tem que ajudar, parte, né? faz a sua parte. Todo mundo tem a sua luta e se a ficha da pessoa ainda não caiu, em algum momento vai cair, né? Eu acho que cada vez mais, conforme a gente progride na nossa vida, a gente tem que estar preparado para ajudar os outros. Porque independente da sua história, eu acho que você veio de uma favela, então você viveu isso como ninguém. Eu não vivi isso, não sei como é. Mas imagino que seja muito difícil conseguir prosperar como você conseguiu. Assim, tem tantas outras pessoas no Brasil que poderiam e não conseguem. Uma coisa que eu sempre digo, né? O caminho, se a gente não nasceu rico, se não tem herança, se não ganhou na loteria, o caminho é empreender para ter uma vida melhor, com mais prosperidade, com mais facilidade. E você vê que até na favela hoje, as pessoas que conseguem fazer um pouco mais são pessoas que dentro até da favela mesmo já fazem algo. Ou entrega quentinha. Que empreenderam dentro da comunidade. Empreendendo dentro da comunidade. Eu sou uma pessoa focada hoje para empreender com o meu conhecimento. Então, uma cozinheira, ela não precisa fazer quentinha para vender. Ela pode criar um curso online sobre como fazer quentinha para vender. Existe um universo de conhecimentos lá dentro que poderiam ser aplicados de outra forma e dar mais escala. Qualquer pessoa hoje, um médico, digamos, um médico que começou a abrir o consultório dele. Quantos estudantes não tem que querem sair da faculdade para abrir o primeiro consultório e não sabe como? O médico pode fazer um curso desse. Um advogado que conseguiu fazer a sua primeira petição, ele pode muito bem criar um curso para quem vai fazer a sua primeira petição. Aí eu te digo, dentro da Hotmart mesmo, uma vez eu fui fazer lá o Hotmart Day que eles têm lá. E eles estavam me contando a história de um cara que já estava vivendo na mendicância. Só que ele sabia consertar máquina de lavar. E aí eu não sei por que cargas d'água, alguém chegou para ele para criar um curso online de consertar a máquina de lavar. E Nossa o cara Senhora. Mudou de vida, cara. É mesmo? Deu certo. Sim, mudou de vida. Porque ele foi ensinar outras pessoas. Então, o conhecimento, para mim, ele é algo valiosíssimo. E eu estava até discutindo outro dia, falando assim, existem 2 ditados furados, que conhecimento é poder. Não, conhecimento sozinho não serve para nada. Não é poder para nada. É um poder de fazer algo. E outro, que é assim, o conhecimento você nunca perde. Perde sim. É só você parar de estudar que você perde. Fica velho, né? Fica velho. Eu tive um professor que dava aula de contabilidade bancária, ele usava um livro, na época que eu fiz contábil, de 1964, o ano que saiu a lei dos bancos, ele publicou um livro, ele dava aula sobre, ainda naquilo, cara, eu falei assim, cara, não é possível. Então, assim, o conhecimento ele envelhece se você não renovar. Isso aqui é relativamente novo, não, é novo isso aqui, porque a partir do momento que eu via que as pessoas começavam a querer abrir negócio, se preocupava só com a operação, que é a parte do negócio, e o administrativo financeiro, falei, não, alguma coisa está errada. E aí no teu livro você fala isso, as pessoas não dão importância a marketing e vendas, mas deveria dar. Não é só produto, porque você pode ter um produto fantástico aqui na mão, mas se não tem mercado e você não acha mercado para ele, ferrou. O que você tá de produto hoje? Hoje eu tenho, para contadores, o Clube do Marketing Contábil, que é um portal de assinaturas, tem uma mentoria e uma consultoria. Legal, então você tem um grupo de mentoria onde você fala com os contadores especificamente sobre negócio, marketing digital e etc? Exatamente. É mais focado para a parte de marketing mesmo e vendas, né? Tá. O entendimento aqui é para que ele veja que não tem só operações e administrativo financeiro, que tem marketing, vendas e indicações. Então tem essa consultoria. E a consultoria é mais mão na massa. Eu acompanho na execução, a gente analisa e eu foco bastante no Instagram. Por quê? Porque é o que ele consegue fazer mais rápido também. Porque a consultoria ela vai sendo feita
ou a 4 ou a 6 mãos, se ele tiver algum executor para trabalhar junto, porque o empreendedor, às vezes ele fala assim, mas eu não tenho tempo, eu estou fazendo contabilidade. Não, entendo, mas tem alguém para fazer? Não tem, então... Tu não vai adiantar nada, né? Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Então, é dessa forma. E vem aí um outro produto que já está pronto, mas a gente ainda não lançou, que é o MPCO, que é o meu primeiro curso online. Ah, legal. Para esse mesmo público? Não, aí é geral. Para quem quer usar o seu conhecimento ou para quem acha que não pode, eu criei esse treinamento de uma maneira muito simples, em 4 passos só. 4 passos. Ele tem 35 aulas, eu medi ontem. Legal. 35 aulas só para a pessoa pegar e fazer o seu primeiro curso online. É o primeiro. Claro que a gente vai ensinar a vender, porque não adianta. Eu fiz o meu primeiro curso, legal. Como eu já vi muita gente falando assim, não, eu tenho um curso aí, tá lá na Hotmart. Tá, e lá tem 200 mil produtos. E o teu? O que você está fazendo para vender? Então, isso aí, assim, primeiro que foi um prazer enorme fazer. Ainda não está lançado. Mas tá gravado. Tá gravado já, a gente está nos finalmente ali para fazer o lançamento. Por quê? É a primeira forma de você pegar o que você já sabe, pode ser qualquer coisa. Quebrar uma objeção, as pessoas falam assim, mas o que eu sei não serve para ninguém. Eu já ouvi muito isso, de gente com pós-graduação, nível superior. Eu falo assim, não, mas o que você faz, o que você sabe? Você sabia que tem alguém esperando, querendo esse conhecimento básico aí para começar algo? Então a gente tem que ter essa humildade de saber que eu não preciso saber tudo para ensinar. Eu não vou ensinar o cara um lançamento 6 em 7, que ele vai fazer o primeiro curso dele, mas ele vai destravar para gravar. Eu ensino a gravar e evitando todos os problemas que eu tive. Você sabia, eu comprei 3 filmadoras diferentes. Sabe filmadora? Que falavam assim, tem que filmar, não, tem que comprar filmadora. Aí depois era uma dificuldade para tirar o arquivo dali, para botar no computador, não tinha memória suficiente. Nossa. Cara, aí você, não, mas é porque você não comprou a certa. A certa é essa outra aqui. Então, cursos errados, plataforma errada, um monte de coisas assim. E tudo isso cria uma bagagem para você chegar hoje e falar assim, cara, eu consigo criar um curso em 2 dias. É que hoje você já tem habilidade. As pessoas precisam entender que o consumidor, ele tem vários níveis. Exato. E você não precisa se posicionar para o nível mais alto. Se você for um especialista, ótimo. Agora, se você não for, você pode se posicionar para quem quer dar o primeiro passo. É o meu caso. Eu quero ensinar você a criar o seu primeiro curso online. E você vai ensinar o seu primeiro curso online para alguém que não sabe alguma coisa que você sabe. É isso aí. Eu peguei, só nessa parte de cozinha, eu falei assim, quem cozinha, o que poderia fazer? Vamos começar. Sobremesas, bolos. Aí eu falei, mas a pessoa não sabe... então vamos passar aqui para a parte de comida mesmo. Comida vegana, comida low carb, massas, churrasco. Tem uns caras que fazem uns churrascos aí, cara. E vende o curso de churrasco. Aí quem sabe fazer drink, curso de drink. Eu já comprei um monte de e-book lá para fazer os drinks, tudo. É muito legal. Qualquer pessoa pode. Por exemplo, eu tenho uma moça que ela já fez arrumação lá em casa, é personal organizer. Tá. Ela trabalhou, inclusive, na NIT comigo, no financeiro, depois resolveu fazer personal organizer. Cara, qualquer pessoa que saiba arrumar a casa, aprofunda um pouquinho mais, compra meia dúzia de livros, tá? Para poder aprofundar um pouco mais, pode criar um curso. Cria um método, né? Como organizar a sua cozinha. Teve até série, né? Não teve uma série na Netflix? Sim, é a Marie Kondo. Exatamente, ficou super famosa essa série. E hoje tem umas outras aí que fazem também, cada uma com método diferente. Então não tem limite para o conhecimento, principalmente no meio digital que a gente tem hoje. Eu compro curso de tudo. Eu compro curso de tudo. Eu me interessei por isso aqui, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E a gente vê como as pessoas ensinam coisas básicas mesmo, para a gente aprender a fazer, sabe? Total. E eu vou ficar feliz, porque eu adoro ensinar e eu gosto de ensinar online. É mesmo?
Eu gosto do presencial quando é turma grande ou da palestra também, mas curso online é o que eu mais gosto de fazer. E tem que ter uma habilidade, né? Outro dia me chamaram e falaram, pô, vai ter um curso aqui e tal, online. Eu falei, online, passa pra outro, que eu não gosto. Eu acho tão distante, eu gosto de estar com gente, eu gosto de tocar e tal. Ou seja, essa é uma habilidade que eu não tenho. É importante ter, cada um é bom no seu negócio, eu gosto de ir ao vivo. Mas você sabe, foi lá em casa, anteontem, uma aluna minha, que estava em Floripa dando aula, aí ela disse, Nádia, posso ir te conhecer? Não, a gente já se conhece, posso ir te ver, não sei o quê. Foi lá. Aí ela dá aula, ela é palestrante, dá aula presencial, ela dá aula ao vivo, online, ao vivo, mas gravada não dá. Ela falou, eu não consigo. Falei, não, então grava aqui um depoimento. Ai, meu Deus do céu, não sei, eu não consigo. Mas isso é possível. E é treino, né? É treino. Eu, quando olho hoje pra câmera, tô lá olhando pra câmera, pra mim... Você tá vendo as pessoas. Tá tranquilo. E aí, pessoal, tudo bem, ó, presta atenção, hein? Você não tá fazendo esse negócio direito. Eu converso é isso aí. Como se eu estivesse na sala, sabe? Eu não fico mais engessada. Não tem como não dar, né? Mas se você falar assim, o que você prefere, eu prefiro o presencial. E aí senti mais falta ainda na época da pandemia. Eu já estava... Na época da pandemia, foi quando eu já tinha decidido sair da NIT. Uhum. Eu acho que foi até que eu fiquei um pouco deprimida ali, foi justamente porque eu estava meio que no limbo, assim. Fechamento de ciclo é sempre complicado. Mas agora tô cheia de gás, esse ano fazendo 59 anos. Com rostinho de 40. Rostinho de 40. Até a Bruna tá rindo aí. Mas assim... com bastante gás, e eu sempre me observo. A hora que eu achar que não estou sendo mais útil com o que eu faço, não vou deixar de fazer. Mas, assim, não vou deixar de fazer nada, mas eu vou fazer outra coisa. Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Zê, queria te agradecer por você ter vindo de Floripa para São Paulo, para gravar com a gente. Obrigado, sua história é incrível. Você sabe que eu te admiro demais. Gostaria de poder ter essa energia e essa vontade, esse leão que eu falei que você tem aí dentro, para conseguir persistir e continuar na luta. Obrigado. Marcelo, eu agradeço também, agradeço a todo mundo que está assistindo aí, mas eu quero te falar uma coisa, tá? Eu sou você amanhã. Porque com o gás que você tem, você também que se reinventa e que está sempre aí trabalhando pela educação, trabalhando pelo empreendedorismo, não tem como ser diferente. Tu vai chegar na minha idade e vai estar, ou se não estiver aí, vai estar aqui falando com alguém. Amém, tomara. Tá bom. Brigadão. Um beijo. Um beijo. Obrigada, pessoal. Você que ficou até aí, não esqueça, dê seu like, faz uma pergunta aí pra Zê, eu faço com que ela responda pra você e vou colocar todos os links dela aqui embaixo pra vocês acompanharem, comprarem o curso dela. Um beijo pra você e até a próxima semana.